no comecinho desse mês, alguns jogadores de Xbox lá da Europa sentiram na pele o que é perder de uma hora para outra, literalmente, o acesso a toda a sua biblioteca de jogos por conta do deslize de uma empresa. Isso porque, por um período de 2 horinhas, os servidores da loja do Xbox, lá da região, caíram. E com isso foi junto o acesso a toda a biblioteca de jogos digitais daquela galera. E por mais que esse problema tenha se resolvido sim em pouquíssimo tempo, isso dá uma amostra grátis, uma prévia de um dos problemas muito sérios que o Xbox pode ter no futuro próximo e mostra o quão perigosos são alguns dos sistemas anti-pirataria da Microsoft, que no frigir dos ovos, depois de uns 10 anos, podem tornar todos os consoles Xbox Series bonitões que você comprou com o seu suado dinheirinho em pesos de papel. E que além disso escondem, lá no fundinho, algumas intenções que podem ser consideradas meio maquiavélicas e que estão lá no coraçãozinho da Microsoft. E que podem, novamente, até representar problemas maiores, que vão para além da preservação desses jogos e entram até no território da segurança nacional. Então, assim, eu sei que isso pode parecer muito absurdo, mas quem tá inscrito aqui no canal há algum tempo sabe que no passado eu cheguei a fazer vídeos sobre a Sony, por exemplo, falando sobre com análise de mercado, na qual eu previa que, por conta de algumas posturas dela e da situação financeira, eles provavelmente seriam a empresa fabricante de consoles que se apressaria mais para tentar tomar mercados como o daquele país bem grande com a bandeira vermelha que fica do outro lado do mundo. E bom, o que aconteceu é que, na última leva de apresentações de console, curiosamente a Xbox tocando no Japão, e a China tá fazendo apresentações especiais e tendo um contato mais próximo com desenvolvedores de lá mesmo, da China. Eu também lembro de ter feito um vídeo sobre o Valorant há muitíssimo tempo atrás, no qual falava sobre como a Riot, por conta da ligação indireta com certos governos de superpotências meio imperialistas, assim como a Epic, poderiam ser meio perigosos e representar uma ameaça de segurança. E bom, pouco tempo depois, acabou que uns governos aqui do Ocidente se atentaram à coisa e começaram a tomar providências contra essas empresas, que estão acontecendo até hoje. Então assim, pode parecer loucura, pode parecer um exagero, mas o histórico fala por mim. Então vamos lá. Antes de entender qualquer coisa do que está acontecendo aqui, você precisa entender o que é um negócio chamado DRM. Se você é macaco velho aqui do canal, você já sabe do que eu tô falando. Mas caso você tenha chegado aqui recentemente, eu vou dar uma explicação breve. Antigamente, quando você instala um jogo no PC, por exemplo, você comprava aquela sua caixona gigante, que vinha lá com 2, 3 CDs, colocava os CDs, instalava, atrás da caixa tinha um código serial, que era um código único, só seu, que você digitava ali, o instalador do jogo validava, falava, esse é um código legítimo, original, show de bola, pode executar o jogo. E quando você ia executar depois, você precisava botar o CD ali dentro da gaveta de CD, e era assim que funcionava. Isso era uma coisa muito fácil de burlar, ou copiando o serial de alguma outra caixa, ou simplesmente fazendo uma cópia do CD, usando os famosos crack no CD, o que começou a causar um problema de pirataria no PC. Ao mesmo tempo, os consoles possuíam um sistema anti-pirataria que era basicamente uma marca d'água que tinha em todo o CD original, que era reconhecida pelo console e que validava se aquele era um jogo original ou não. O que era um negócio que, assim, com o tempo foi sendo superado, né, pelos pirateiros de plantão, de diversas formas, umas mais engenhosas que as outras. E aí, para solucionar esse problema, veio a forma atual de DRM anti-pirataria, que funciona basicamente assim: você compra um jogo, instala o jogo no seu computador ou no seu console, isso é mais comum com jogos digitais do que com os físicos, e aí o seu console ou computador pega o código de licença que tá ali no jogo que você instalou, mostra pro servidor da empresa que te vendeu, seja a Steam, a PlayStation Store, Xbox Live, utilizando a internet, obviamente, né? E aí o servidor olha, valida e manda a informação de volta pro seu computador que fala, este jogo é original, e ele deixa o seu computador ou o seu console rodar o jogo. O problema disso aí é que, obviamente, caso aconteça alguma coisa ou com a sua internet a longo prazo, ou com os servidores da loja que te vendeu, depois de um tempo você corre um risco muito grave de ficar sem o seu jogo. E isso é um problema bem grave que se apresenta em todos os consoles da Sony, por exemplo, que eles têm um sistema de DRM bem desgraçado que faz até alguns jogos físicos pararem de funcionar em certas ocasiões. É um problema ligado à bateria da placa-mãe e tal. Eu expliquei
expliquei isso aqui em 2 vídeos diferentes, se vocês quiserem ver. E foi justamente este problema que causou a perda do acesso aos jogos dos europeus lá. Porque naquele caso ali, os caras tinham internet, mas o servidor da loja da Microsoft tinha caído e eles ficaram sem poder acessar os jogos digitais deles. O que é uma amostra grátis do que pode acontecer num futuro próximo, quando tiver passado a geração de consoles, daqui a, sei lá, uns 10 anos, 15 anos, algum dono de Xbox desses mais antigos desses Xbox Series, decidir desempoeirar o seu console e pensar, eu vou jogar aqui um jogo antigo para relembrar os velhos tempos. Tentar iniciar um jogo que ele tem baixado no HD dele e simplesmente não conseguir executar. Porque muitas vezes as lojas oficiais desses consoles são desativadas depois de um certo tempo, depois que acaba a vida útil do console. E em alguns casos, a loja não precisa nem ser desativada, porque existe uma mudança muito rápida em como funcionam as tecnologias de rede Wi-Fi, por exemplo, que podem fazer com que seja quase impossível do seu console acessar a internet. Hoje em dia, se você tem um DS ou um PSP, você não consegue conectar ele nos Wi-Fis, nos modems modernos, porque o tipo de sistema de segurança que é utilizado nessas redes Wi-Fi modernas não é reconhecida por esses videogames mais antigos. Então, mesmo que tivesse, por exemplo, lá uma loja do PSP ativa, seria bem difícil você acessá-la. E aí, nesse caso, se você tem jogos digitais que precisam ser validados, balbal, se lascou. E pior ainda, o Xbox Series X, que tem a retrocompatibilidade, que funciona por disco, você pode botar um disco lá do seu primeiro Xbox, ou do Xbox 360 e o jogo vai rodar. Então, caso você esteja desconectado da internet e insira um jogo pela primeira vez no seu Xbox, ele não termina de instalar. Porque para você ser autorizado a executar um jogo, ele precisa, no final da instalação, validar a sua licença na internet com os servidores da Microsoft, mesmo que seja um jogo antigo. Ou seja, se você tem jogos físicos guardados aí, que não estão instalados no seu Xbox, daqui a 10 anos, ou seja lá quanto tempo demorar para esse console não ter mais acesso à loja oficial da Microsoft, e você tentar colocar esse seu jogo antigo para relembrar os velhos tempos e jogar o joguinho que você comprou no seu console que você pagou mais de 5 mil reais, bom, ele simplesmente não vai funcionar. E o que acontece aqui é que na prática mesmo, os usuários de Xbox seriam obrigados ou a desbloquear esses seus consoles e ficar meio que na ilegalidade, ou teriam que continuar comprando consoles novos para poder jogar os jogos antigos que ele já tem no console anterior. Ou seja, todo esse papo de não, nós temos a retrocompatibilidade, você pode jogar os jogos da geração antiga aqui no seu console novo, não precisa manter um console antigo aí pegando poeira, pipipi, popopó. Isso acaba virando mais uma ferramenta de controle e faz com que a Microsoft, com que você só possa acessar esses jogos enquanto a Microsoft tiver a boa vontade de manter o suporte aos consoles antigos, ou com que você tenha que continuar comprando consoles novos, mesmo que seja para jogar esses jogos velhos. Ou seja, até o Atari 2600, o Nintendinho e o Super Nintendo têm uma longevidade maior que esses consoles modernos. E sem depender da boa vontade de uma mega corporação estrangeira que provavelmente só liga para você enquanto você estiver dando lucro para ela. E assim, não comprar consoles novos e continuar jogando jogos no console antigo não dá lucro. Só é bom para você, não para eles. E por mais que algumas pessoas digam que não, a Microsoft agora está com uma postura mais pró-consumidor, ela não é como a Sony que se acomodou e aumenta o preço e se aproveita dos sustentadores da indústria, ou sei lá, qualquer coisa que o vale aí da guerra de console, dessas discussões bobas. Mas vocês têm que lembrar que essas empresas só agem dessa forma amigável quando elas querem conquistar mais mercado. Lembra, por exemplo, da Sony, quando ficou arrogante no início da geração PS3, lançou um console mais caro, com feature que ninguém pediu e acabou levando uma porrada financeira? Lembra quando o Xbox, achando que estava abalando porque fez sucesso na geração 360, começou a geração do Xbox One tentando obrigar os usuários a ter o Kinect sempre ligado e obrigando você a estar sempre online para jogar os seus jogos? Então, essas empresas são assim. Quanto mais fatia de mercado elas conseguem, mais elas tentam abusar dos consumidores que elas abraçaram no ecossistema delas. E a Microsoft tem um histórico de fazer isso em outras divisões que não são a sua divisão de games. O Windows 10, por exemplo, que está rodando no meu notebook secundário, mas que não roda no meu PC primário porque eu não sou maluco, é um sistema que faz diversas coisas anticonsumidor, captura dados de usuário sem permissão, te obriga a fazer a atualização que você não quer e quebra seu sistema, enfim, um monte de palhaçada aí que a gente já sabe que é assim, mas que eles fazem por quê? Porque eles já têm a fatia de mercado deles e eles sabem que as pessoas que dependem do Windows não vão sair. Do mesmo jeito, a Microsoft tem um
um modus operandi com software chamado EEE, Embrace, Extend, Extinguish, que é, eles pegam uma tecnologia aberta, uma tecnologia que todo mundo gosta, abraça, estende, utilizando o código da Microsoft, para conseguir o controle de mercado. E depois mata todo mundo que não é a Microsoft e que provém o mesmo serviço e começa a fazer certas práticas anticonsumidor. Por quê? Porque agora eles têm o controle. É assim que essa empresa age em todos os outros campos. E no cenário que tá agora, em que a Microsoft está começando a ter uma dominância alta de mercado, tá comprando estúdios grandes, tá oferecendo serviços que são maiores e melhores do que o de todas as outras empresas, enfim, eles só precisam manter isso por mais uma geração, além da geração do Series X e do Series S, muito provavelmente para conseguir uma dominância no mercado. E aí, o tipo de coisa que eles podem fazer pode ser muito pior do que só essa DRM, do que só esse sistema antipirataria e do que a gente já viu eles e a Sony fazendo no passado. E por que eu digo isso com tanta segurança? Porque, bom, coisas que a Microsoft tentou fazer quando eles achavam que estavam na crista da onda, fazem as besteirinhas que a Sony faz hoje em dia parecerem brincadeira de criança. E a Microsoft tem contato com certas organizações ligadas a certos governos que são muitíssimo perigosas. Bom, vamos começar aqui pelos games mesmo. Naquela época em que a Microsoft estava tentando obrigar você a deixar o seu Xbox One sempre conectado na internet, eles também estavam tentando obrigar você a sempre ter o Kinect ligado no seu Xbox One, porque senão ele não funcionava. E bom, existe uma coisa curiosa no Kinect. Ele tem uma tecnologia de rastreamento de rostos. E a Microsoft tinha uma patente muito curiosa de DRM, de proteção anti-pirataria, baseado no reconhecimento facial e no número de pessoas que estavam no ambiente. Ou seja, se você, Joãozinho, comprou o jogo e é um jogo single player, a porra do Windows fazendo merda aí, ó. Então, se você, Joãozinho, comprou o jogo e é um jogo single player para um jogador, e uma pessoa entrasse no quarto e começasse a assistir, o seu acesso ao jogo poderia ser bloqueado, porque você comprou a licença para uma pessoa. Isso não sou eu que tô inventando, tem patente registrada da Microsoft a esse respeito. E mesmo sendo otimista e achando que não tem nada de errado nisso, porque é só um sistema de pirataria, ninguém vai fazer nada de errado com isso. Bom, acontece que essas empresas de tecnologia como a Microsoft têm um histórico de cooperação com certas agências ligadas a certos governos, como aquela que começa com N, tem um S no meio e um A ao fim, e aquela que começa com C, tem um I e um A, enfim, essas duas. Enfim, a Microsoft tem um histórico de cooperação com elas. Por exemplo, essa própria agência cujo nome começa com N e termina com A, já utilizou o Kinect para espionar usuários. Isso é comprovado. E a Microsoft disse que foi sem permissão. Mas assim, não querendo dizer que a Microsoft está mentindo, existe toda uma série de cooperações voluntárias da Microsoft com essa agência, inclusive até casos em que eles entregaram de bom grado, voluntariamente, conversas encriptadas de Skype dos seus usuários para eles. Na verdade mesmo, a Microsoft já entrou em competições, por exemplo, com a Amazon, para ganhar incentivos para desenvolvimento do seu sistema de cloud, que eles estavam disputando com a Amazon, vieram justamente de setores de segurança nacional do governo, né? Então, uma quantia assim de 10 bilhões de dólares, um troco de pão. Esse ano eles também estão para receber, muito provavelmente, uns outros 150 milhões por outros motivos. Enfim, você já parou para pensar que os bilhões e os milhões que essas empresas recebem do governo fazem com que talvez seja mais comercialmente vantajoso eles cooperarem e defenderem os interesses do governo desse outro país estrangeiro do que do nosso? Do que o meu e o seu interesse? Somos cidadãos de segunda classe, de terceiro mundo em um outro país? Talvez. E já parou para pensar que, talvez, que essa competição que a Microsoft diz que o Xbox está fazendo com a Amazon Luna ou com o Stadia não seja necessariamente uma competição só pela sua preferência para te vender um serviço e um joguinho, e possa ser talvez até, não sei, talvez para futuramente conseguir algum acordo com o governo. Não seria a primeira vez que empresas de tecnologia fazem coisa do tipo. Afinal de contas, o próprio dono desta plataforma de vídeos aqui, sim, aquela empresa cujo nome conversa com G, só tem um algoritmo tão bom de buscas assim porque ele foi financiado, por assim dizer, por uma dessas duas agências americanas que eu citei anteriormente. Para você saber mais sobre isso, só procure por essas palavras-chave aqui. Isso fora o projeto cujo nome parece com Prisma, que envolve todas essas empresas de tecnologia e que supostamente, segundo documentos vazados por pessoas assim como em sites como Wikileaks ou por caras como Snowden, que são pessoas bem confiáveis, que mostram que todas as empresas de tecnologia têm backdoors e cedem informações dos seus usuários para este tal deste governo. E curiosamente, todas essas empresas estão brigando
também, novamente, por mais espaço no mundo dos games. E assim, se você junta isso com o fato de que esta mesma Microsoft tem essas políticas de DRM horrorosas, que podem remover o acesso seu dos seus jogos de uma hora para outra, e com o fato de que ter controle sobre o que você consome ou deixa de consumir pode ser mais benéfico para eles e para os patrocinadores deles, por assim dizer, do que ser amigável com você a longo prazo, então talvez a Microsoft ter controle sobre tantos estúdios grandes, como o Xbox Game Studios, e começar a ganhar tanta dominância sobre o mercado assim, ser um negócio muito mais perigoso do que parece. Sendo realista, eu não acho que o mundo vai explodir de uma hora para outra, que eles vão começar a cagar feio agora. Eu acho, inclusive, que esse período que a gente tá agora pode ser um dos mais frutíferos para donos de Xbox. Eu tenho quase certeza que eles vão financiar muito projeto muito caro de empresas como a Bethesda, muito jogo muito ambicioso que só vai sair por conta da injeção de capital que a Microsoft tá botando nesses caras. E vai ter muito jogo bom saindo dali. Muito, muito mesmo. E, sei lá, aproveita o jogo, já que você tá aqui mesmo. Mas o que eu quero falar pra vocês é que defender essa empresa como se ela fosse uma espécie de um herói, de um bastião contra a malvada da Sony que tá envolvido com certos governos orientais, ou que tá botando a lacração no jogo, não é uma coisa prudente. E que, a longo prazo, a Microsoft é muito mais perigosa do que praticamente qualquer outra empresa que tá no mundo dos games. E como é que faz pra escapar disso, Lusca? Você só fica aqui dando notícia ruim, ai meu Deus do céu. Bom, eu já dei várias recomendações nos meus 2 vídeos que eu fiz sobre a Sony, então por favor, assistam aqueles ali até o final, e vocês vão saber o que é que eu acho, o que é que dá pra fazer pra prevenir isso aí. Mas uma coisa que eu vou dizer que é muito importante é que existem projetos, como um projeto da Steam chamado Proton, que é um projeto que faz basicamente jogos exclusivos de Windows rodarem em outras plataformas como Linux, que são muito valiosos e que valem muito a pena apoiar. Eu mesmo viro e mexe em live, jogo Red Dead Redemption 2, jogos AAA pesados, tudo rodando no Linux, numa boa, sem problema, lá na Twitch e tal, e é super divertido. Enfim, não é nada de outro mundo. Talvez você não tenha acesso a lançamentos AAA no momento em que eles são lançados, mas convenhamos, todo mundo tem um backlog gigante aqui, tem um monte de jogo que custa 20, 30 conto em promoção pra jogar, especialmente se você joga no PC, né? E provavelmente não precisa gastar 300 reais num jogo lançamento só porque tá no hype e você quer participar das discussões de Twitter e dos grupos do Face. Então assim, compensa você começar a procurar essas iniciativas, ver como é que você faz pra jogar no Windows, no Linux no caso, existem distribuições como o Pop! OS, o Manjaro, que são mais fáceis de mexer, que são muito simples, você só instala, bota a Steam lá e joga e o negócio funciona. Tem canais como o Diolinux, que eu recomendo que vocês assistam, mesmo que vocês não planejem fazer a transição agora. Enfim, existem diversos desses projetos, é bom apoiar quando empresas como a Valve fazem coisas assim, é bom apoiar quando empresas como a GOG vendem jogos sem DRM, é bom procurar esses projetos, apoiar desenvolvedores menores, para que eles não precisem de patrocínio vindo do tio Sam por meio da Microsoft para fazer os jogos deles. Enfim, apoie o desenvolvedor pequeno, apoie esses projetos e, por favor, não tente ser um cão de guarda de empresa bilionária. Eles só ligam para você enquanto você dá lucro para eles. E os patrocinadores maiores deles dão muito mais dinheiro do que você poderia dar. E você, no fim das contas, só é valioso enquanto você pode servir, enquanto seus dados podem servir a esses patrocinadores maiores. E isso é um problema, não só para sua privacidade, como para a segurança desse próprio país. Enfim, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado para você que viu esse vídeo até aqui. Não se esqueça, por favor, de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sino. E, por favor, considere apoiar esse canal financeiramente. Diferente dos outros youtubers de games, eu muito provavelmente não vou receber patrocínio de empresa grande de jogos. Para que eu consiga manter a integridade do meu conteúdo e para que eu consiga continuar postando aqui com frequência, eu preciso da sua ajuda, inclusive da sua ajuda financeira e da divulgação. Porque a gente não pode ficar dependendo da boa vontade dessas plataformas para divulgar o canal. Você tem que ajudar. Então, por favor, compartilhe isso nos seus grupos de videogame, compartilhe com todo mundo e deixe seu like. E é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. E não seja um cão de guarda de bilionário. E, enfim, até a próxima. Falou!